qual seria a função de um grupo radical, ou um grupo que quer alterar a forma como funciona o país, estando dentro do campo da direita? Em primeiro lugar, Renan, é não ser covarde. Eu acho que a gente parte desse ponto assim bem claro, bem informal. Não pode ser covarde. O que eu falo com covardia? A gente percebe muitas vezes na direita um certo receio a comentar alguns assuntos. Por exemplo, eu como trabalho muito com a questão racial, eu já tive em diversos grupos da direita que diziam o seguinte: se a gente falar sobre a questão racial, a gente vai ser confundido como esquerda. Mas só um pouquinho, como é que tu vai discutir Brasil, entender a questão brasileira, os problemas do Brasil, a formação territorial, a formação geográfica, os desafios para os próximos anos, a história brasileira, sem discutir a questão racial? Mas daí tem medo de ser confundido com a esquerda. Outra coisa que a gente faz também, entrar nos temas delicados do cidadão comum, a preocupação, o trabalho do Faustino, agora que a gente estava discutindo agora há pouco. Essa tentativa de enfrentar a cultura woke de forma direta, de forma clara, e nas ruas, como ele faz. De peito aberto, vestido. Isso é importante para a reformulação da direita no país. Ter a capacidade de interpretar os problemas e os anseios do seu tempo e converter isso de forma clara e objetiva em pautas políticas para que as pessoas que estão em casa, para as pessoas que, inclusive, não têm a capacidade ou sequer o interesse de acompanhar a política, possam olhar para esses caras e dizer: esses caras entendem o que eu estou querendo dizer. Esses caras entendem quais são os meus anseios. Esses caras têm um projeto claro, um programa claro sobre como enfrentar os problemas do país. E que não interessa se vai estar o Renan, se vai estar o Jota, se vai estar o Arthur, se vai estar a Amanda. É a questão que o Ju estava falando agora. A partir do momento que a gente é um grupo sólido, que, novamente, eu vou insistir nesse tema, apenas o MBL possui esse grupo sólido, programático de ideias, não interessa em quem vai estar. A gente não é uma figura, né, que as pessoas amam e ficam migrando para partido, migrando de projeto, migrando, inclusive, de opinião, que a gente via isso muito nos últimos anos, né? Vamos ver. Pauta X. O que tu acha da pauta X? Concorda ou discorda? Primeiro vamos ver o que aquela grande liderança que eu sigo vai se posicionar. Depois eu tomo a minha decisão. E muitas vezes tomava uma decisão e se o líder dessa pessoa discordava, voltava atrás em questão de minutos. Quase se ajoelhando no milho. Tipo Rodrigo Constantino, né? Clássico. Clássico. Então, na minha opinião, é isso, Renan. A capacidade da direita de se comunicar com as pessoas que muitas vezes estão cagando pra política, desculpa, Ju, cagando pra política, mas que, ao mesmo tempo, conseguem enxergar nesse grupo político a capacidade de ser representado. Eu acho isso mesmo. E uma coisa que a gente também tá sem vergonha de falar, que é formar elite. Você falou da comunicação, cara. Vamos falar com as pessoas, se comunicar, e aí ter um projeto legítimo. E as pessoas querem, sabe, quando eu vejo as pessoas dando like, quando as pessoas botam 160 mil votos no delegado Caveira, que a gente sempre faz piada. Aliás, tinha que entrar de uma caveira aqui, viu? Mas deixa eu completar o raciocínio. As pessoas botam 160 mil votos no delegado Caveira lá no Pará. As pessoas elegeram, na falta de eleger o Gabriel Monteiro, elegeram o pai e a irmã do Gabriel Monteiro. As pessoas elegeram o delegado da Cunha aqui. E as pessoas admiram fortemente essas lideranças. As pessoas estão loucas pra ter algo pra admirar. As pessoas estão desesperadas em gostar de alguma coisa. Perigoso, mas ao mesmo tempo mostra que as pessoas entendem o conceito de hierarquia e elas querem ser bem representadas, elas querem ter exemplos edificantes na cabeça delas que, enfim, sirvam de padrão de conduta pra elas e que ajudem a resolver não só os problemas delas, mas os problemas da comunidade delas. E isso é uma coisa, assim, muito grande. O brasileiro entendeu um conceito que é um conceito básico de hierarquia e representação. Eu não acho que é defeituoso por parte das pessoas procurar isso. O problema das pessoas é cair no conto do vigário, nesse bando de 171 que se elege e ganha dinheiro enganando eles. É coach disso, daquilo, tipo, na boa, influencer de tiro, sabe? Os caras só estão levando seu voto e estão tirando com a tua cara e estão ganhando uma grana. Agora, a gente criar uma elite, e essa elite ser admirada, e ela agir conforme uma conduta admirável, isso vai fazer diferença no longo prazo. O exemplo assim, qual o cara que tá, o cara nosso que tá já no segundo mandato e tá indo? Kim Kataguiri. Kim Kataguiri já está no 5º ano de mandato dele. Uma pessoa que acompanha o Kim Kataguiri, a despeito do ranking dos políticos enquadrá-lo como o 100º, 17º melhor deputado do Brasil, a pessoa sabe, olha, eu tenho meu
meu cruzado lá, meu cavaleiro templário, eu tenho ali meu berserk, sabe? O cara é um monstro e o cara, assim, as pessoas sabem quem é incorruptível, quem estuda tudo que ele faz, ele tem posições próprias, ele topa ele topa sacrificar eleitorado pelo que acredita. Então, ele estabelece um padrão muito alto de conduta e pro eleitor ele vai estabelecendo um modo de relação entre representante e representado, baseado na proximidade, mas também na admiração. O Guto, ele vai ter tempo de criar esse padrão de conduta no mandato dele. Ele já começou, em grande medida, fazendo isso. Mas as pessoas vão ver conforme 1 ou 2 anos passam. O que o Guto já tá fazendo que é sensacional é a proximidade. Nenhum cara vai todo dia pra principal avenida da cidade dele, sentar e ficar ouvindo o sermão da galera. Especialmente de opositores. Então, esse padrão, tenta imaginar, quando todas essas pessoas que a gente estava listando do MBL forem multiplicadas por 3, 4, elas estiverem espalhadas pelo Brasil e dando resultado. Por isso que é um negócio de 30, 40 anos. Porque não basta assim, chegamos ao poder. Na boa, você chegar ao poder no governo federal e não saber o que fazer. Por isso, livro amarelo. E 2, não ter uma estrutura de pessoas que trabalhem com o mesmo padrão que o teu, com a mesma régua, você não vai fazer nada. Que é a crítica do Olavo, que eu vou concordar, a crítica do Olavo ao Bolsonaro. O Olavo falou, por que adianta chegar lá, não teve uma revolução cultural, você não formou uma elite disso, aquilo. O Olavo tava certo, mas também assim, quem são os caras que estavam ao lado do Bolsonaro? Primeiro, o Bolsonaro não era exemplo de nada, ele era um meme. E segundo, as pessoas que se elegeram com o Bolsonaro eram horríveis. Então, assim, era um bando, assim, na boa, você tinha que enquadrar praticamente todo mundo ali por formação de quadrilha. Era um golpe, a galera deu um golpe no eleitor, o eleitor foi levado a crer que aquelas pessoas eram sérias, elas basicamente enganaram, estão enganando ainda o eleitor. E o padrão, o próprio padrão ético do eleitor é jogado pra baixo mediante o vale tudo que esses caras têm no mandato. Porque pra eles vale tudo em nome do Bolsonaro. Se vale tudo em nome do Bolsonaro é porque vale tudo em nome do poder. E aí vale qualquer coisa. E aí o eleitor passa a mentir junto com o eleito. O candidato mente, o eleitor mente. E isso explica por que essa questão das fake news, as pessoas não são passivas. As pessoas elas difundem fake news de forma ativa. Às vezes o cara sabe que tá compartilhando uma notícia falsa, mas faz parte da guerra. Faz parte do preciso derrotar meu adversário. E ele faz isso porque ele se sente à vontade com o representante dele fazendo isso. E ele fala, vou fazer também. A tia do Zap não é uma vítima, ela tá babando. Tem uns que fazem isso, mas ela fala, vou ferrar esse vagabundo aqui. Ah, é mentira, não ligo, vamos lá. Né? Jogo pra você, como você encaixa isso de formação de hierarquia. E eu vou jogar aqui um desafio, porque é um desafio que, pra mim, é o grande desafio teu, do Guto e do Sandro. Porque o maior desafio, assim, eu vou mesclar agora, formar uma aristocracia, que eu tô falando uma aristocracia no melhor acepção do termo, e você conciliar isso com trazer negros pra essa aristocracia. Ou seja, formar líderes negros pica. Líderes negros que, enfim, administrem posições de poder de forma legítima para todo mundo, pardo, branco, negro, não importa, que mostrem pro brasileiro, assim, negros podem ocupar essa posição de poder e não tem nada que os impeça disso, e 2, mostre pro jovem negro que ele tem que ocupar essas posições e que ele não tem que ter vergonha disso. Como a gente conciliar isso, que eu tô falando, a formação dessas lideranças e essa questão, esse recorte racial, porque é o único momento que eu queria falar desse assunto com você. Justamente para aquilo que você falou no começo, que é verdade. Tipo, você não ficar preso no tema, mas não dá pra gente escapar agora disso. Como fazer? Porque acho que esse faz parte, assim, da grande virada que o MBL vai dar na formação de lideranças. Renan, quando a gente discute representatividade negra, e esse foi um termo que eu parei de utilizar, sei que tu não falaste agora, mas é um termo que eu parei de usar nos últimos anos. Por quê? Porque eu percebi que os negros de esquerda, os negros progressistas, eles buscaram tentar gerar essa empatia perante a sociedade, dizer, olha, não tem negrão aqui, não tem negrão lá, não tem negrão no restaurante chique, não tem negrão na política, não tem negrão em cargo de poder, então a gente precisa colocar negros lá. O que eles fizeram? A gente tem a possibilidade de tentar 2 caminhos. O primeiro deles é o que o MBL está fazendo com que pessoas negras se identifiquem com um programa, com um projeto e se aproximem do MBL a partir desse programa, desse projeto de ideias, ou fazer o que a esquerda faz. Pega alguns negros caricatos, e quantos mais caricatos, melhor. Quanto maior o número de minorias que esses negros conseguirem formar dentro de uma única pessoa, melhor. E a partir daí, em torno de um objetivo próprio, eles buscam se alavancar
politicamente para um cargo, para 4 anos, né, etc., com objetivos totalmente pessoais. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é enfrentar essa ideia vazia de representatividade na política. Não. Precisamos de negros nos espaços de poder? Precisamos. Quem serão esses negros que irão ocupar esse espaço de poder? Com que mentalidade? Com que discurso? Com que ideias? Representando a quem? Dialogando com quem? Com qual eleitorado do ponto de vista de política? Representarão quem e por quê? Às vezes as pessoas falam, mas tu faz muitas perguntas, porque tem muitas perguntas que precisam ser respondidas, e sem essas perguntas, sem a gente poder investigar essas perguntas do ponto de vista da raiz do problema, não adianta ter negros representando a política. Porque muitas vezes esses negros atrapalham. Eu vou dar um exemplo, o Silvio de Almeida, que é um cara que eu pego no pé, mas que é fundamental. O Silvio de Almeida quer ser presidente do país, eu não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. Ele quer ser presidente do país. E quando a gente tem um homem negro que vai buscar se apoderar dessa ideia para disputar as eleições, ele vai ser essa carta dele, votem em mim, olha só, eu sou um homem negro, eu tô pronto para ser o presidente do país, votem em mim, quem se opõe... Olha que perigo isso, Renan. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse vai ser o discurso, que esse já é o discurso que tá na sociedade. Não votou no Silvio de Almeida, criticou o Silvio de Almeida, é racista. Falou que o Silvio de Almeida parte de uma visão de sociedade que não tem nada a ver com a sociedade brasileira, é racista. É o racismo estrutural, é o racismo institucional. Porque você não está tolerando ver um negro em espaço de poder? Essa tentativa do Silvio de Almeida de formar um imaginário social e racial na construção da identidade brasileira, por isso que isso é perigosíssimo, Renan. Perigosíssimo. Porque a partir do momento que nós temos um homem negro com a caneta na mão e que ele insufla na população esse desejo de ódio, de vingança, de rancor, e diz que é essa forma que não somente pessoas negras devem combater a questão racial ou enxergar a questão racial, mas como as pessoas brancas devem se curvar a esse discurso. Então, do ponto de vista, tu incentiva a guerra, o ódio, o rancor. E do outro ponto de vista, tu coloca o medo. Sim. É dessa forma que se vai construir uma identidade racial no país? Perfeito. E assim, como diz o bom e velho, acho que foi o Yoda, ou foi alguém no Star Wars que falou, a máquina que gera o ódio é o medo. O ódio surge do medo. O medo do desconhecido. Então, assim, você gera o medo do outro lado, o medo vai virar ódio, e você vai... E pra mim, por isso que eu falo sempre, o Silvio Almeida é o medo da guerra racial. Não é que ele quer chegar ao presidente, ele quer chegar ao presidente mediante uma guerra racial para uma guerra racial. Porque a razão de ser do cara é essa.